De volta aqui no Voz das Ruas com uma entrevista muito especial. Ele talvez seja o perito com o ouvido mais aguçado desse país. Já trabalhou em casos que a imprensa quis saber, mas não podia. E em outros que até ela própria contratou. Aqui no Talk Chaba, Ricardo Molina, esse perito, esse professor incrível, uma referência internacional até. Professor, bem-vindo primeiro à cidade. Eu queria saber se desse livro aí, quantas páginas são? 400 e pouco. Mas do que não podia, daria o quê aí? Aí teria que fazer uma enciclopédia, né? Isso aqui é uma pequena amostra de alguns casos que eu entendi que são relevantes politicamente. Gravação no Brasil, em geral, está ligado a alguma encrenca política. Isso, até o subtítulo do livro é De Collor a Dilma, do caso Magre a Lava Jato. Todos esses casos, de uma forma ou de outra, teve alguma gravação no meio. Você pode ver, sempre tem. Desde o imexível Collor, lá em 1991, 92, até a gravação do Tchau Querida, né? A gravação da Dilma com o Lula. E mais recentemente ainda, uma gravação que eu também analisei, fiz a perícia, a gravação do Temer, né? Do Joesley com o Temer. Então, quer dizer, todo caso político envolvendo alguma coisa importante no Brasil... A emenda, a venda de votos da reeleição do Fernando Henrique tinha uma gravação envolvida. A do Mensalão? Né? A do Mensalão teve várias, né? Teve muitas, né? E quase tudo isso, eu diria que 99% dessas gravações, de uma forma ou de outra, seja de que lado eu estivesse trabalhando, elas acabaram passando pela minha mão. Né? Então houve um momento em que a gente entendeu que essas histórias precisavam ser contadas, ou pelo menos compiladas, né? E é uma coisa curiosa que esse livro, às vezes, ele é colocado nas livrarias dentro da seção de história, né? Coisa que eu não esperava. Eu achava que podia estar na seção de direito. Mas é um relato vivo, né? Mas acaba sendo a história vista de um ponto de vista muito peculiar, né? Do perito que analisa as provas, né? Mas é a história, né? É a história política recente desse país, né? E eu até, às vezes, tem até um comentário aqui no livro que eu me lembro, lembrando do caso Magre, né? Onde se tratava de uma propina de $30 mil. Aí eu boto até, a gente era feliz e não sabia, né? Com orçamento baixo, né? Professor, eu quero saber uma coisa, porque a perícia... Para você é uma ciência absolutamente técnica, mas a intuição, de alguma forma, a sensibilidade adquirida com a experiência, fez com que você decisivamente fechasse algum caso mais rápido, então conseguisse concluir de uma forma mais eficiente? A intuição, isso que a gente chama de intuição, né, na verdade é um conjunto de conhecimentos que talvez não esteja devidamente formalizado. À medida que você vai adquirindo experiência, vamos dizer, essa tua intuição, esse tirocínio, ele aumenta, né? Quer dizer, você tem um momento em que você já vê... a gente não faz só áudio, a gente faz muita coisa de assinaturas também, grafotécnica. Então tem momentos em que você olha para uma assinatura, você já sabe que ela é falsa. Não é bem uma intuição. Antes mesmo de examinar, você já olha pelo jeitão da assinatura. A mesma coisa uma gravação. Tem gravação que você escuta e fala, não, tem alguma coisa errada aqui. Não tem alguma coisa errada. Pelo gráfico até? Antes até de fazer o gráfico. Pela própria audição, você fala, tem alguma coisa errada aqui. Depois a gente examina um pouco mais e descobre realmente que tem. Então, eu acho assim que sem intuição não existe técnica. Isso é um mito. Achar que você tem que ter intuição, tem que ter um feeling, né? Pode dar o nome que quiser, mas tem que ter um feeling em qualquer profissão, em qualquer técnica, você tem que ter um feeling para ter aquele plus, né? Senão você vai ficar naquela técnica rasteira que às vezes não resolve, você não vê. Até hoje mesmo me perguntaram o que é um perito. Eu disse assim, eu acho que o perito é aquele observador que observa uma coisa que ninguém observou. É isso aí. Entendi. Senão ele seria uma pessoa comum, digamos, né? É como... Essa é a diferença, né? Você aprende... até o estereótipo disso é um pouco o Sherlock Holmes, né? Quer dizer, é aquilo que a pessoa chega e diz, bem, você veio de tal cidade, andou um pouco, passou por não sei aonde, mas como é que você viu isso tudo? Não, isso tudo está em você, que ninguém viu, né? Então, o perito, ele mistura um pouco a função de técnico
com a de investigador também. Ele acaba sendo um detetive, né? Porque ele descobre na pista alguma coisa que ela tem que contar, uma história que ela tem que contar. E você já entrou em algum caso apenas pela contribuição social? Ah, sim, muitos. Eu trabalhei durante muitos anos, quase que exclusivamente para o Ministério Público, né? E inclusive, a maioria dos casos não remunerado, porque até é complicado, verba, conseguir. Então, eu trabalhei muito tempo para o Ministério Público. Até hoje, às vezes, o Ministério Público me procura, porque hoje o Ministério Público, até em algumas cidades, já tem até seu próprio corpo de perícia, né? Então, já não me procura tanto como nos tempos pioneiros, digamos, aí, de 1990 e tal, onde, na verdade, não existia quase nada, principalmente nessa área que eu atuo. Ninguém fazia perícia em gravação. Então, quase 100% vinha para mim, porque eu tinha um laboratório na Unicamp e a gente trabalhava muito mesmo, né? O caso de Vigário Geral, né? Quando teve aquela chacina lá, também teve muita gravação, está contado aqui. O caso PC Farias também tinha gravação, né? 96, né? Então, foi uma época assim que realmente teve um afluxo assim, muito grande, né? E hoje, com essas operações Lava Jato, todas as operações conduzidas pela Polícia Federal, a maioria delas está fundada em gravações. Pode ver, sempre tem uma gravação, né? Sempre tem uma gravação. O áudio das gravações é também o áudio dos peritos, né? Hoje você tem até, eu acho, às vezes um pouco demasiado a forma como está se tratando essa questão da gravação hoje, né? Existem casos onde eu acho que talvez estava até um excesso, né? Onde passa a não ser mais investigação e passa a ser intromissão na vida privada, né? Quando você estende demais esse período da gravação. Quer dizer, eu acho que é inadmissível, como eu já vi em alguns casos, você passar 2 anos gravando uma pessoa, né? Aí você não está mais gravando, você está assim, meio jogando a rede para ver se vem peixe. Você não sabe nem se tem peixe, né? E isso aí eu acho que inverte um pouco o próprio sentido da investigação. Entendi. Né? Embora eu trabalhe com isso, eu sou um crítico em relação a certos excessos que eu considero, que estão sendo controlados agora, né? Por novos procedimentos, novas regras. Não pode se estender indefinidamente, tem que ter um período definido. Porque a gravação, na verdade, ela não é a prova, ela é o indício. Ela não pode ser considerada, ela por si, prova. Isso eu acho que também é um equívoco que está acontecendo no Brasil. Mas que maravilha, professor. Então, todos esses ensinamentos, esses conhecimentos estão nesse livro, nessa obra incrível que é lançada hoje. Eu comento muito sobre essas coisas também com um sentido crítico também, né? Eu queria ter tempo para discutir tudo isso. Professor, muito obrigado pela sua presença. E, sim, bem-vindo. Você tem muitas contribuições para essa cidade e boa sorte na homenagem hoje à tarde. Muito obrigado. O Instituto VDR agora no ar para você. Hoje o Instituto VDR de Pesquisas vem com uma pergunta curiosa de engenharia elétrica, Danilo Quixaba. Em relação ao padrão de tomadas no Brasil, que é diferente do resto do mundo. Você já reparou isso? Por isso, a gente quer saber, você acha que a tomada de 3 pinos serve para alguma coisa, hein, Danilo? Sim ou não? Vem comigo, Luiz Carlos. Serve sim. Por quê? Porque eu acredito que para quem usa aparelhos que não quer danificar, aí usa o fio terra, justamente por causa disso. Creio que sim, foi inventado. Creio que sim. Por que você acha isso? Eu teria que fazer um estudo para me levantar uma opinião formada. Com certeza, é mais segurança, né? Porque essas de dois pinos corre o risco de pegar choque, criança, entendeu? Então essa de 3 pinos eu acho que é melhor, tem mais segurança do que essas de 2 pinos. Mas você está falando tomada de parede ou o que é? Isso, tomada de parede. Se serve, como é que não serve? Se ela antigamente era só dessa, agora já mudaram para 4, para 5, com certeza serve. Ai, não sei. Negócio de tomadas eu não entendo, não.
É o Instituto VDR com coisas sensacionais. Eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. O que fazer para viver melhor? Sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos, o Apvida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Apvida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando o atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com um atendente do 3217-3402, porque assim você garante o bem mais importante para sua família. Uma vida plena. A Apvida faz bem para você. E agora no Jornalismo Guará, a agenda dos candidatos. Eleições 2018. O voto é na Guará. Patrocínio: Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. Apvida faz bem para você. Odívio Neto viaja para os municípios de Coelho Neto e Timon, onde participa de reuniões com lideranças locais, faz caminhada e panfletagem. Rosiana Sarney, nesta manhã, visitou os municípios de Pirapemas e Morros. Roberto Rocha, pela manhã, gravou o programa eleitoral. À tarde, concede entrevista em emissora de TV e participa de fórum em escola de cegos. À noite, estará presente em entrevista aqui na TV Guará. Ramon Zapata, nesta manhã, concedeu entrevista com candidata de seu partido. À tarde, participará de entrevista em uma rádio em Passo do Lumiar e realiza debate com candidatos ao governo na escola de cegos em São Luís. À noite, tem reunião com lideranças na zona rural do Rio dos Cachorros. Flávio Dino, pela manhã, esteve em reunião com coordenadores de campanha. À tarde, grava programa eleitoral. Maura Jorge, nesta tarde, faz carreata do bairro Vila Samara até a Estiva. Eleições 2018. O voto é na Guará. Patrocínio: Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. Apvida faz bem para você. Sei que isso não pertence à agenda, né? Mas quero dizer que aconteceu um evento importantíssimo de ontem para hoje. O Cabo Daciolo saiu do monte, né? E está descendo e provavelmente vai participar do debate da Folha de São Paulo com a UOL e o SBT. Né? Esse tempo eleitoral está muito louco, muito estranho, muito maluco. E ontem você vê aí o teatro, né? Das agremiações partidárias, nacionais, digo. É uma parada do ataque que a gente não via há muito tempo. Mas essa eleição agora tem uma semelhança absurda com 89, né? É uma coisa muito maluca, né, que está acontecendo. E esse contexto político a gente observa do dia a dia que se altera, mas a história se repete. Espero que não da maneira mais grave possível, da maneira mais intensa. Então exerça a sua capacidade, enfim, intelectual nesse momento, de discernimento para votar, porque você sabe que o candidato mais bem cotado nessa eleição, que está assim no topo, pelo menos para o Senado, é o nulo e o branco. Você não pode ser negligente, deixar de interferir na sociedade, deixar a sua marca na história. Então, utilize a sua ideologia para poder fazer a cidadania ser válida. Exatamente. Não é só a história dos votos válidos, não. É de você ter a autonomia de cobrar a sua história. Porque mesmo você não participando, você tem essa autonomia, tá certo? Vem aí o horário eleitoral. Até amanhã.